E uma pessoa foi a um funeral e passou por muitas experiências. O que que você vai fazer em um funeral? Eu não sei. O que que você vai fazer num funeral? O funeral precisa de coveiros, mas não de acompanhantes. O que significa ir a um funeral? A humanidade da superfície tem certos hábitos muito estranhos, muito estranhos. E tem gente que ainda acompanha aqueles funerais com muitos distúrbios emocionais, com tristeza e tudo isso. Isso tudo está sobrecarregando o corpo que está ali com outras. É uma coisa inaudita o que se faz aqui na Terra por engano. Quem tem que cuidar de um funeral são os coveiros, são os seres que têm essa incumbência. Não, nós não temos nada o que fazer em um funeral. Bem, são coisas de louco para as pessoas normais. Mas é assim. Realmente não sei o que vão fazer atrás de um corpo. Uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o voto de pobreza. Nós já estudamos este assunto, mas se vê que as pessoas estão aprofundando isto e tem outras indagações. O que nós chamamos de voto de pobreza é um voto que nós fazemos conosco mesmos de renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Então, internamente, a gente renuncia a tudo. E quanto mais a gente realmente renuncia a tudo, mais a gente está pobre. Agora, enquanto nós não nos tornamos pobres, nós não ficamos ricos do outro lado. Porque do outro lado as coisas não se acumulam. Então você precisa se esvaziar, você precisa ir se tornando pobre para ir sendo preenchido da verdadeira riqueza. Nós temos que nos esvaziar de tudo, porque nós temos muito arraigado, inclusive nas nossas células, as 7 energias capitais. E essas energias capitais, que são a inveja, a ira, a cobiça, o orgulho, a preguiça, a gula e a luxúria, estão incrustadas nas nossas células. Então, se você não se esvazia de tudo, a luz que está dentro das suas células tem dificuldade para emergir e para brilhar. E a luz tem que surgir nas nossas células, porque a luz está lá, no centro, na essência de cada célula. E sem essas energias capitais darem espaço, nós não temos luz nas células. E outra pessoa, hoje, no mesmo dia, enviou para cá uma frase do budismo que diz o seguinte: Deus existe e está aqui quando esqueço de mim. O budismo está dizendo a mesma coisa de um outro jeito. Então, Deus existe e está aqui quando eu esqueço de mim. Está claro? Então, enquanto você está bem em você, Deus está um pouquinho longe. Deus é esta energia suprema. Esta energia suprema que deve estar cada vez mais próxima da Terra, para tornar a Terra um planeta sagrado. Então, Deus existe e está aqui quando eu esqueço de mim. E não faço interferência na divina providência. Porque a divina providência provê tudo aquilo que deve acontecer conosco, tudo aquilo que devemos receber, não? Para não sermos nós mesmos, para sermos um ser superior. Então, isto existe, está aqui, mas eu preciso estar esquecido de mim. É isso que está dizendo. Isto é voto de pobreza. Tanto assim que em todas as disciplinas do mundo, quem vai para um monastério faz voto de pobreza. E o voto de pobreza não é só a pessoa não ter posses, não ter propriedades. O voto de pobreza não é só ela não se considerar dona dos objetos, das coisas que ela veste. Isto tudo faz parte do voto de pobreza, do ponto de vista físico. Um monge que diz o meu hábito ainda não está com voto de pobreza correto. Aquele hábito não é dela. Não tem nada que seja dela. Então, aí é o voto de pobreza. Agora, o voto de pobreza também é isto tudo.
ele vai nos preparando à medida que você vai ficando pobre, isto é, à medida que você vai se abstendo de ser dono das coisas, não é? Você vai chegar nesse ponto de não ser dono mais de você mesmo, de você entregar você mesmo. Isto é um trabalho árduo. Isto é um trabalho que não se faz de um dia para o outro. Isto é um trabalho que é feito em nós à medida que vamos sendo purificados. E quem conduz a nossa purificação é nossa alma, ou se a nossa alma ainda não pode conduzi-la sozinha, a mônada começa a enviar o processo que vai nos purificar, que vai nos levar a ficarmos vazios, para que sejamos preenchidos daquilo que precisamos realmente. Tudo isso está no voto de pobreza. E claro que até que a gente resolva, em grande parte, essas 7 energias capitais, passa um tempo aqui no tempo planetário. E nós temos que ter muita paciência. Porque isso tudo, essas 7 energias, estão muito incrustadas em nós, não? Principalmente a luxúria, né? O orgulho. O orgulho é daqueles que nos acompanham quase até o fim, o orgulho. Então isto se mascara de muitas coisas, mas tudo é orgulho. E enquanto a gente não percebe que deve entregar a si mesmo, que deve ficar completamente vazio, o orgulho vai se travestindo de muitas roupas para nos iludir. Porque nós temos o orgulho muito incrustado. E tudo isso é um trabalho. Nos monastérios se trabalha com isto, com esta entrega e com esta purificação. E aqui, na vida externa, nós precisamos estar nos lembrando destas coisas. Estar nos lembrando destas coisas sem medo de ficarmos desambientados. Porque fora dos monastérios, há pessoas que dizem, não, eu não posso trabalhar certas coisas, porque depois eu fico desambientado, e como é que eu vou fazer? Então, trata-se de você não fazer, não de fazer. Porque senão você vai incluindo crostas e crostas sobre o seu ego humano, e enquanto isso, a pobreza fica lhe esperando, a pobreza fica lhe aguardando. A pobreza fica atrás da porta, olhando pela fresta, para ver se você já pode recebê-la. E se você ainda não pode recebê-la, ela continua atrás da porta, olhando pela fresta. Então, o voto de pobreza, nós vamos não só percebendo, mas vivendo, é à medida que vamos renunciando às coisas com as quais nós estamos envolvidos, com as quais estamos usando. Então, o voto de pobreza não quer dizer que você se vista como um mendigo. Voto de pobreza quer dizer você se veste como tem que se vestir e não se sente dono daquilo. Não se sente proprietário daquilo. E se você tiver que se vestir de outro jeito, você se veste de outro jeito e não se altera. Isto é voto de pobreza. Agora, quando diz, não, eu quero me vestir deste jeito. Pobreza está longe. Eu quero me vestir de trapos. Que riqueza, hein? Que ego. Que ego.